Olá pessoal, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade que eu recebi de poder estar ministrando essa aula para vocês, tá? Eu queria, antes de mais nada, independente de ser um vídeo gravado ou não, fazer uma oração aqui e pedir para o nosso Pai nos conduzir nesse estudo, para que Ele possa também estar preparando o coração de cada um, o ouvido de cada um para receber essa palavra. Senhor nosso Deus, que você possa estar, Pai, falando através de mim nesse momento, para que o Senhor possa estar, Pai, ministrando nosso coração, nos exortando, nos orientando, mostrando os nossos erros, colocando, Senhor, à luz da palavra, as coisas que estão guardadas no nosso coração. O Senhor nos ensina a ter mais fé, nos ensina, Senhor Deus, a ter mais sabedoria, identificar onde o Senhor quer nos ajudar, quer nos orientar. Bom, vamos passar aqui então para o estudo da palavra. Nessa aula a gente vai estudar sobre sapatos da prontidão. Em Efésios 6, capítulo 15, o apóstolo Paulo fala: "E calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz." Eu quero começar falando sobre os pés. Eu fiz algumas anotações aqui, tá, pessoal? Confesso que eu estou um pouco nervoso, porque é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de estar passando a palavra de Deus assim num grupo. Então, mas vamos lá, sem enrolação. Você já pensou sobre qual membro do seu corpo é o mais importante? Já parou para analisar se você pode viver sem algum desses membros? Eu lhe asseguro que qualquer que seja a parte do corpo, ela é importante e indispensável. Mas, no entanto, eu posso colocar algumas provas de que os pés é a mais importante e, no mínimo, a segunda mais importante do nosso corpo. Em primeiro lugar, que sem os pés nós não se movemos. E isso já nos dá uma visão da grande importância dos pés para a nossa vida. Imaginem só, sem os pés nós não se movemos. E aí vem o segundo ponto, pelo qual eu acredito que os pés, se não for o mais importante, é o segundo mais importante membro do nosso corpo. Quando eu falo membro do nosso corpo, estou falando no sentido espiritual, né, no sentido da palavra, e no sentido físico também. Segundo, é nos pés que se encontram os maiores músculos do nosso corpo, ou seja, 90% da nossa força está nos pés. Já parou para pensar nisso? É a base do nosso corpo, os nossos pés. Se tirar os nossos pés, não estão tirando somente aquilo que nos move, mas estão tirando também 90% da nossa força. Os maiores músculos do corpo humano se encontram na coxa, na base do nosso ser. Terceiro ponto, a capacidade dos reflexos do nosso corpo depende quase que totalmente da velocidade dos nossos pés. Só você parar para analisar todas as vezes que você teve que ter uma ação rápida, um reflexo, alguma coisa, os seus pés eles te auxiliaram quase que com a maior importância naquele momento. Foram os pés que te ajudaram a ter aquele reflexo, né? Para se esquivar de algum problema, para tomar uma atitude rápida, seja ela qual seja, os pés eles têm esse auxílio. Por isso que eu coloquei esses 3 pontos aqui. Agora vamos refletir agora sobre esses pontos que eu coloquei, tá? O primeiro ponto ali que eu coloquei, que fala do movimento, eu vou relacionar ele ao Evangelho. E eu peguei aqui um versículo no livro de Mateus, capítulo 10, o versículo de número 16 até o 20. Jesus fala assim: "Escutem, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas.
Tenham cuidado, pois vocês serão presos, levados ao tribunal e serão chicoteados nas sinagogas. Por serem meus seguidores, vocês serão levados a governadores, a reis, e serem julgados, para serem julgados, e falarão a eles e aos não-judeus sobre o Evangelho. Quando levarem vocês para serem julgados, não fiquem preocupados com o que devem dizer ou com o que irão falar. Quando chegar o momento, Deus dará a vocês o que devem falar. Porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito do Pai de vocês, que fala por meio de vocês. Então aqui é Jesus colocando para nós o ID, né? Ele está enviando a nós, né? A gente sabe que essa parte do livro de Mateus, Jesus está pedindo para que os apóstolos vão, né, pregar o Evangelho, para que eles não tenham medo, mas a mensagem é: vão, vocês vão encontrar perigo lá na frente, mas vão, se movimentem, caminhem, vão até lá, né? Então, o Evangelho, quando se fala de Evangelho, não tem como você falar de Evangelho sem falar de movimento, sem falar de locomoção. O Evangelho, né? A mensagem, né? Mensagem da paz. Quando se fala de mensagem, já é algo que está indo daqui para lá. Uma comunicação, é um movimento. Tá? Vamos pegar o segundo ponto agora, que fala dos pés aqui, né? Que é a força, né? Como eu disse ali, o músculo da coxa, né, que é o maior do nosso corpo. Olha só, eu nunca tinha pensado nisso, fui pensar nesse estudo. Calçado. A palavra calçado é sinônimo de empedrado, adjetivo que tem a consistência de pedra. Eu quis colocar essas informações sobre a palavra calçado antes de falar sobre os sapatos do soldado romano, para que a gente pudesse tomar como base as palavras que são mais condizentes com aquilo que vamos estudar nesse tópico. Estar calçado, mais do que não se machucar, significa estar forte, preparado fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Porque nós sabemos que em nossa luta os desafios não serão terrenos acidentados e nem estradas quentes ou frias, mas trata-se de condições externas, por exemplo, pessoas que odeiam a igreja, caçadores de cristãos, pessoas com coração endurecido, pessoas com grande influência na sociedade para nos acusar, para nos levar ao tribunal e nos prender. Então, quando se fala de calçado, eu quis pegar esse sinônimo e esse adjetivo para a gente poder entender que esse calçado não se trata apenas de uma sandália que tem travas para nos proteger de terrenos acidentados, mas sim da força em nossos pés, para que a gente possa se revestir, para que a gente possa tomar como base algo com solidez, algo empedrado, algo que possa nos encorajar. A palavra de Deus, a fé que há em nosso coração, é aquilo que vai alimentar a nossa coragem, é aquilo que vai fazer com que a gente, mesmo enxergando a circunstância, mesmo enxergando que todas as circunstâncias são contrárias, aquilo que a gente calçou nos pés não vai deixar o medo nos parar. Quando a gente fala ali de calçar os pés, a gente fala de algo empedrado, que nos dá consistência, que nos dá coragem, né? Eu acredito ali que o apóstolo Paulo ali, ele colocou esse calçado da prontidão para que a gente pudesse entender que quando a gente enxergar aonde Jesus está querendo nos mandar, aonde Cristo, aonde o Espírito está pedindo para que a gente vá, a gente vai enxergar um lugar ruim, a gente vai enxergar situações, pessoas que nos odeiam muitas vezes. Na maioria das vezes, pessoas que têm uma certa aversão ao Evangelho. Só que nós não podemos ficar pensando sobre o que dizer, sobre o que falar. Nós temos que estar preparados, com os pés bem calçados, com uma vestimenta dos pés calçados, duros, fortes, com a nossa base, né? Quando se fala dos pés ali, como eu citei acima,
os músculos mais fortes do corpo, que a gente possa se mover com força, com coragem, para que Deus possa falar lá na frente, né? Não ficar pensando no que falar, mas isso a gente vai ver no tópico a seguir agora. Então, no terceiro tópico que eu preparei aqui, gente, aqui, deixa eu só levantar meu esboço aqui, a capacidade do reflexo. E eu associei essa capacidade do reflexo, né, das nossas pernas, que o nosso reflexo não seria tão bom se a gente não tivesse as nossas pernas. É só parar para pensar nos momentos em que você teve que tomar uma atitude rápida, seus pés te auxiliaram. E eu associei esse terceiro tópico, à prontidão. Quando Deus te chama, você já tem aquele, opa, o Espírito Santo está me chamando, partiu, bora pregar o evangelho, prontidão, reflexo, coisa rápida. E para ser rápido tem que haver prontidão. Você tem que estar preparado antes. Você precisa ter tido preparado antes, ter colocado essas sandálias, né, como a gente mencionou ali, né, esse calçado antes. Então vamos ler o terceiro tópico aqui. Portanto, temos que calçar como sapato a prontidão, que é a combinação entre o ide e o tem de bom ânimo. É certo que teremos aflições pela frente, mas o medo não pode ser a métrica para aceitarmos ou não uma orientação do Espírito de Deus que habita em nós. É necessário sempre acreditar que Deus irá nos dar a palavra certa e nos usará se estivermos disponíveis. Ele falará através de nós e é Ele que convence o pecador. Cabe a nós estarmos bem calçados da prontidão e estarmos prontos a qualquer momento, confiantes de que não seremos nós que falaremos, pois muitas vezes deixamos de ir por medo do que falar. Então isso é uma situação que já atingiu a mim, hoje muito menos, graças a Deus, mas quando há uma necessidade de falar, o Espírito Santo ele nos convence, ele nos avisa sobre o id, né? Aquelas anteninhas do Espírito Santo, ele nos avisa, né? Vá até lá, fale com aquela pessoa, ore pelo enfermo, expulse aquele demônio, profetize sobre aquela família, imponha as suas mãos sobre aquela casa. Mas muitas vezes o medo do que falar nos trava. E quando falamos de calçar o sapato da prontidão, é não deixar nada nos travar, não deixar nada nos parar. Quando o Espírito Santo solicitar a nossa presença, nós temos que estar prontidão. Eu digo mais ainda, nós temos que estar sentinela. Nós temos que estar 100% do tempo sensíveis ao Espírito Santo, para que a gente possa entender quando o Espírito Santo nos chama e estar calçados do sapato da prontidão, para que o Evangelho possa ser pregado para toda criatura. E ali a palavra já nos orienta que vamos ser colocados diante de reis, vamos ser colocados diante de pessoas importantes. E muitas vezes isso pode acabar, né? O medo de falar com pessoas mais importantes, o medo de falar com pessoas mais ricas, o medo de falar com pessoas mais instruídas, pode parar a gente, né? E a palavra nos fala, estejam calçados os sapatos da prontidão. Não tenham medo, sou eu, o Deus de vocês, que vai falar através da vida de vocês. Vocês são portadores do Espírito Santo de Deus. Vocês são portadores da palavra de Deus, uma vez que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Jesus Cristo é o Senhor. Nós somos apenas mensageiros, mas temos que estar de prontidão. Pessoal, se você chegou até aqui, primeiramente eu agradeço, né, a sua paciência, e eu quero dizer que é uma satisfação enorme poder compartilhar a palavra com vocês, poder compartilhar aquilo que Jesus Cristo tem para as nossas vidas. Queria agradecer a cada um que chegou até aqui. A sua vida é muito importante para Deus, é muito importante para mim, porque nós somos todos um corpo, né? Como eu falei lá no início, nós somos os pés, né, desse corpo. Temos que pregar o Evangelho, temos que fazer valer o id.
Beleza, gente? Graça e paz. Deus abençoe a todos. Até a próxima.